Tá no ar mais um Saúde em Pauta. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, o tema do programa de hoje é um tema bem corriqueiro aí na vida de muita gente, viu, gente? Dor nas costas, né? Dor nas costas é uma coisa que segue a gente aí. Se não é a gente, é o outro, né? A mãe, é o colega do trabalho. É ali que tá com dor nas costas. Sempre, sempre, sempre. Como que resolver isso, né? Ai, tá com uma dorzinha, toma analgésico, né? Ai, tô com dor porque eu dormi mal. Ai, eu tô tensa, né? Tem vários motivos aí, né? Existem vários motivos. Que a gente, às vezes, não sabe e vai protelando, né? Vai protelando e o negócio vai piorando. Bom, pra falar sobre esse tema, a gente convidou, né? Que ele tá aqui com a gente no estúdio da UpTV, o Guilherme Gomes, ele que é terapeuta manual, tá? E ele traz muita informação aí no Instagram também, bem legal, né? Tem muito conteúdo bacana, pode seguir lá, é @Guilherme Gomes _Físio. Pode seguir que tem muita coisa bacana. Agora fala pra mim, a sua especialidade é essa, né? A gente não tem como a gente fugir dessa área, porque hoje as dores nas costas atingem muita gente. Então, com certeza você que está aí em casa conhece alguém que está com dor nas costas, provavelmente você que está aí está com dor nas costas, então é um assunto que alguma pessoa que está na área da saúde tem que saber. O que pode causar dor nas costas? Eu falei alguns exemplos, né? Mas eu vi que você também atende atletas, enfim, né? Então acho que deve ter N motivos. Tá, então vamos lá. O que pode causar dor nas costas? Isso é um tema que a gente poderia conversar por horas, porque as pessoas não fazem ideia o que pode causar dor nas costas, né? Então, desde o fator do seu dia a dia, da sua rotina, você não beber água vai te gerar dor nas costas, você não se alimentar bem vai te gerar dor nas costas. Então, quando uma pessoa chega na clínica, a gente tem que ter um raciocínio clínico bem aprofundado para saber como que vai ser o tratamento. Para a gente conseguir agir na dor da pessoa, a gente tem que descobrir a origem da dor. A gente não pode chegar e só tratar a dor, a gente tem que descobrir a causa. Tá, achei um comentário interessante. Falta de água, como assim? Falta de água, dor nas costas? Exatamente. Então vamos lá. A água é um fator muito importante para a nossa coluna, tanto a coluna vertebral quanto as nossas musculaturas. O nosso músculo ele é composto mais ou menos de 70% de água. Então se você não bebe água, ele fica fraco e ele não tem força para sustentar a sua coluna. Na sua coluna vertebral, que é onde estão os ossos, ele é composto de 80% de água, os discos intervertebrais. Então, se você não bebe água, o disco fica desidratado e não tem essa função de absorver o impacto. Então, quando você vai fazer um movimento na sua casa, no seu trabalho, na academia, você vai sentir a dor porque a musculatura ela perdeu a função dela por falta de água. A falta de água ela pode gerar um hiperrecrutamento do seu fígado. O seu fígado pode te gerar dor nas costas. Os nossos órgãos, eles têm padrões de dores referidas. Então, olha a importância da gente fazer uma anamnese bem aprofundada do paciente. Só para vocês terem um exemplo, você que é meu paciente, não fique bravo comigo, mas quando você chega lá na clínica, eu peço para você aguardar um pouquinho. Por quê? Eu vou lá no fundo, espero você se aconchegar, para você ficar mais calmo, ficar mais tranquilo. A hora que eu vou buscar o paciente, eu já tenho uma análise clínica ali. Eu percebo o jeito que ele levanta, se ele tem alguma coisa no bolso que ele está sentado em cima. Eu percebo se ele bebeu água nesse tempo que eu deixei ele esperando, para ter uma noção de como o paciente já leva o estilo de vida do jeito que ele anda, do jeito que ele fica esperando as pessoas, né? Então, tudo isso vai influenciar para descobrir qual a origem da dor da pessoa. Gente, então é estratégia, olha só, se ele deixar você esperando, é estratégia. Fiquem bravos comigo que eu realmente faço isso. Boa. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que veio um paciente, ele já era um senhor um pouco de idade e ele relatou para mim no WhatsApp que estava com dor na lombar. Falei, tudo bem, vamos cuidar do senhor, tudo. Pedi para ele vir na clínica, ele veio, fiz esse esqueminha, deixei ele esperando um pouquinho. Quando eu fui buscar ele, eu reparei que tinha uma carteira no bolso dele. Aí tudo bem, a gente veio e eu vi que ele mancava sempre pro lado da carteira. Olha. Então eu falei, provavelmente ele já está sentando na carteira por muitos anos. E aí na anamnese, a gente conversando, tudo certinho, ele falou, olha, eu sinto dor desde quando eu comecei a trabalhar. E a gente foi conversando, e aí eu perguntei, faz quanto tempo que o senhor trabalha? Olha, desde os 17, 18 anos. Eu falei, faz quanto tempo que o senhor está sentado nessa carteira? Ele falou, eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar. Nossa.
a gente trata da dor, mas a orientação é tire a carteira do bolso. E aí ele não vai ter mais essa dor. É assim que a gente age para inibir uma dor das costas. Vai identificando a raiz também, né? Não só... E me fale uma coisa, tem gente, existe isso, senso comum fala, não sei se é verdade, vou aproveitar para te perguntar. Sim. Ai, tô com dor na minha lombar, na verdade é um reflexo da dor, sei lá, daqui de cima, enfim. Existe isso? Que a dor não é bem lá, é outro lugar? Existe. Nem sempre aonde dói é a origem do problema. Então a gente tem que diagnosticar isso também. Então, muitas vezes o paciente chega com uma dor na lombar, mas na verdade ela vem de uma origem torácica. Muitas vezes a pessoa tem dor aqui no pescoço, mas ela é de uma origem lombar. Então a gente vai descobrindo o porquê que isso está acontecendo para saber tratar da forma certa. E tem inflamação? Geralmente é uma inflamação? É isso? A gente vai descobrir o que é com os testes ortopédicos. Então, depois da anamnese, normalmente eu faço alguns testes com o paciente. Eu peço para realizar alguns movimentos e dependendo do que ele relatar e eu analisar, a gente consegue identificar o que é. Se é uma inflamação na musculatura, se é uma vértebra que está subluxada, se é uma inflamação de algum tendão, de algum sistema neural. Então a gente vai fazer esses testes para descobrir de onde que está vindo. Eu acho que a consulta dele dura umas 2 horas, gente. Olha. Tem café também? Eu vi no Instagram que tem café, então tá bom. Só ficar bem à vontade. Então tá bom. É porque é importante, né? Eu acho interessante fazer, né, toda essa análise, porque, assim, acho que todo mundo aí já passou por algum tipo de massagista, ou fisioterapeuta, ou vou lá socorrer, né? Uhum. E de repente o negócio é muito rápido, né? De repente não tem todo esse olhar aí, né, na integralidade. Tem que ter. Muitas vezes a pessoa chega na clínica, né? Quem é meu paciente já... Meus pacientes falam muito isso, né? Nossa, mas você fala tão baixinho. Na clínica eu falo baixinho, mas no meu dia a dia eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de falar alto. Por que eu falo baixo na clínica, mais devagar, com mais calma? Porque muitas vezes a pessoa já chega estressada ali. Às vezes ela não conseguiu resolver o problema da dor. Exatamente, ela não conseguiu resolver o problema da dor dela há muito tempo. Ela já não acredita mais que a dor dela vai ser curada, ela já está num dia estressante, está passando por diversas coisas na vida dela, então ela já chega falando alto, já vejo que ela está com uma energia muito alta, então eu tento manter o meu tom de voz sempre mais baixo e falando mais devagar, porque a pessoa vai se igualando ao meu tom de voz e à energia também. Então, quando isso acontece, depois da conversa eu peço para a pessoa levantar para a gente fazer os testes, a pessoa fala, nossa, mas parece que minha dor diminuiu. Porque a pessoa diminuiu o ritmo dela. Então o corpo dela ficou mais relaxado, ficou mais calmo. Então essa é a importância de encontrar a causa. Não tratamos somente a dor, mas sim encontrar a causa. Gente, muito legal. Guilherme, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Eu quero saber como que são seus tratamentos, suas estratégias aí, além de produzir essa calmaria aí nas pessoas, para amenizar a dor, para se conectar, né? Achar o problema, tá bom? A gente já volta, ok? Vamos lá. Até já. Estamos de volta e a conversa do Saúde em Pauta de hoje é com o terapeuta manual Guilherme Gomes. Estamos falando sobre dores nas costas, aliás, desmistificando, sabendo como identificar, como que é um atendimento apropriado, né? Agora me diz uma coisa, Guilherme, tem gente que chega lá e fala assim, eu vim aqui porque falaram pra eu vir, mas eu tô com dor no pulmão. Tem gente que chega lá relatando de dores na lombar e na hora que a pessoa respira, ela sente a dificuldade de respirar. Isso é um fato, isso realmente acontece, existe um fator fisiológico por trás disso. Então, se a gente pegar na nossa coluna, ela é dividida em 3 principais partes, cervical, torácica e lombar. Na nossa coluna passa a medula espinhal, que é o que manda informação para o nosso corpo. Então, na região do começo ali da torácica, T1, T2 e T3, saem as raízes nervosas para os pulmões. Então, se tiver uma subluxação de uma vértebra ali, vai estar mandando uma informação errada, vai estar mandando uma informação de dor, vai estar mandando uma outra informação que não é a correta. E aí a gente tem que fazer o ajuste para posicionar essa vértebra novamente no lugar. E como que você faz isso? Quais são suas estratégias aí para tratar?
Existem várias formas de tratamento. O tratamento vai depender do que a gente identificar na anamnese e nos testes ortopédicos. Então a gente vai identificar, o paciente está com uma dor neuropática, então é uma dor que está no nervo, então a gente vai seguir pelo caminho da quiropraxia. É uma dor nociceptiva, que é uma dor nos tecidos, então a gente vem com a liberação miofascial. É uma dor mecânica, então a gente vem com os exercícios, com o movimento. Às vezes tem que aplicar tudo, a gente aplica tudo, então vai depender muito de cada caso. Eu vi um post seu sobre liberação Miofascial. Miofascial, achei super interessante. Você mostrou os tecidos, né? A liberação miofascial ela é casualmente conhecida como uma massagem, né? Mas ela é uma terapia de alongamentos de tecido. Então existe um músculo e em cima do músculo tem um tecido que se chama fáscia. Fáscia é um tecido conectivo que reveste desde a ponta da cabeça até a ponta do seu pé. É um único tecido. E muitas vezes, por esforços repetitivos, alguma lesão, esse tecido se embola numa ação protetora para tentar proteger a musculatura. E isso vai desenvolver alguma dor, uma diminuição na amplitude de movimento. Então a liberação miofascial vem para trazer essa função desse tecido novamente. Você que atende também, é especialista, né, em atender atletas também, eu acho que os atletas têm que ir sempre, né? Porque imagina, o esforço é muito grande, né? Então, eu atendo bastante atleta, desde do fisiculturismo, jiu-jitsu, crossfit, futebol, natação, de várias modalidades. E o atleta, quando a gente fala atleta, ele sai da faixa da saúde e entra na alta performance. A alta performance já não é saúde. Então, ele tem que ter um cuidado maior, porque ele está sempre dando o seu 110%. Então, ele está sempre fazendo mais força do que deveria. E isso é prejudicial, porque a pessoa começa a fazer muito esforço e o músculo vai sentir também. Essa fáscia que reveste a musculatura, ela vai entender isso como um risco de lesão. Então, ela vai se embolando. Ela fala, opa, está fazendo muito movimento, está fazendo muita força. Ela vem fechando a musculatura. E aí é onde que vem os riscos de lesões. E aí os atletas frequentemente vão na clínica, normalmente um trabalho semanal para fazer essa prevenção e auxilia também no processo de regeneração. O atleta consegue ter mais força, amplitude de movimento e outros fatores. Olha só, gente, porque vai além, né? Isso. Então tem que sempre tá cuidando mesmo. Sim. Não só esperar dar dor, né? Porque às vezes deu dor já tem a lesão, exatamente, né? Às vezes eles vão sem dor. Então a gente faz um trabalho preventivo também, para que eles não venham a ter dores. Falando em prevenção, né? Um tema interessante, né? A gente sabe que, viu, uma postura, ficar retinho no computador, né? Tem todas aquelas dicas, assim. Mas o que a gente pode fazer para preservar aí as nossas costas? Eu falo de costas, né? Tem coluna, tem musculatura, tem nervo, né? Tem todas essas partes que você falou. Como que a gente pode prevenir? Tá, então vamos lá. O maior meio de prevenção para evitar ter dores nas costas é praticar atividade física. Se porventura você acabou indo num médico, ele falou, não faça atividade física, olha, me desculpe, mas esse médico está ultrapassado, tá? A atividade física hoje tem salvado vidas, desde a área fisiológica até da área mental, né? Então estimula a produção de alguns hormônios que vai te auxiliar. Então, a sua musculatura das costas, ela precisa estar forte. A coluna é uma estrutura robusta. Então, não tenha medo de fazer atividade física, não tenha medo de fazer força no seu trabalho. Nossa, mas eu estou sentindo dor no meu trabalho, não estou conseguindo, o que eu faço? Faça atividade física. Seu músculo precisa disso, a sua coluna precisa. A sua coluna foi feita para se movimentar. A gente foi feito para realizar movimento. A gente não pode se limitar. Então, o maior meio de prevenir de ter dores nas costas é a atividade física, beber bastante água, ter uma alimentação legal para não ter um hiperrecrutamento de algum órgão também e gerar uma dor referida nas costas. Então, são as 3 principais bases: água, atividade física e alimentação. E dormir, né? Dormir também auxilia bastante. Auxilia porque faz a hidratação dos nossos discos intervertebrais também da nossa coluna. Olha que legal, gente. Até isso, dormir bem. É a hora que gera essa hidratação. Tem algum tipo de atividade física que pode prejudicar? Ou assim, por exemplo, vou fazer só essa atividade física. Vou te dar um exemplo. Comecei a correr. Sim. Carol. Aí teve um outro educador físico que me disse assim, Carol, não, você não vai correr 3 vezes por semana no asfalto. Então você corre em outro tipo de superfície, porque vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo. Não, você vai correr, então você tem que fazer musculação junto. Né? O que não pode, o que não pode nessa história de atividade física para proteger aí a nossa coluna? Muita gente tem essa dúvida, muita gente chega na clínica com essa causa também. Então vamos lá, você que está fazendo alguma atividade física, vamos usar o seu exemplo. Você está correndo, realmente tem que tomar cuidado, porque a atividade de corrida ela gera muito impacto no joelho, no quadril e na coluna.
Só que a atividade física de correr é uma atividade aeróbica, então o músculo ele tende a diminuir. Então você precisa fazer o trabalho da hipertrofia, que é mandar força para o seu músculo. No caso, você vai conseguir na academia. Praticamente a base de todos os esportes, de todas as atividades físicas, é a musculação. A musculação, você pode perguntar para um atleta de basquete, de vôlei, de corrida, de qualquer modalidade. Que atividade física que você faz? Ele vai falar a modalidade dele e a musculação. A modalidade dele e a musculação. A musculação é a base. Então, realmente, qualquer esporte que você for fazer, tenha consciência, pesquise, tá? A gente sabe que tem muita coisa na internet que é duvidosa. Se você tiver dúvida, pode mandar mensagem lá no meu Instagram. Eu sempre respondo o pessoal. Eu abro caixinha de pergunta para responder. Então, tome cuidado. Existem alguns esportes, por exemplo, que as pessoas se machucam muito. CrossFit. CrossFit é um esporte muito legal, mas também tem que tomar cuidado, porque é um esporte que demanda muita técnica. E o pessoal que normalmente faz CrossFit também faz a musculação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que vai lá, faz o beach tênis, faz o vôlei, o futebol e não faz a musculação. Aí você vê a pessoa emagrece, mas tá lá toda dolorida, né? Exatamente. Complicado. Ai, obrigada, viu? Obrigada, Guilherme, por ter vindo até nós. Obrigada aí por todas as dúvidas, né, que você tirou, as dicas aí, né? Vamos lembrar a dica final aí, como que é? Água? Água, atividade física e uma boa alimentação e o sono também para te ajudar a nutrir a sua coluna. E qualquer dúvida pode mandar no Instagram dele que ele está à disposição. Lá que a gente responde. Qual que é mesmo? Guilherme Gomes _Físio. Então tá bom, aqui de Americana, tá bom? Então se quiser procurá-lo, fique à vontade. E obrigada pela sua companhia, obrigada também pela sua companhia, pelo bate-papo. É uma honra estar aqui podendo divulgar essas informações e ajudar mais pessoas. A gente que agradece, viu, Guilherme? E você que esteve conosco até agora, já sabe, né? Toda terça tem um programa inédito e meio-dia, todos os dias. Pode esperar, pode ligar aí na UpTV que estaremos aqui com Saúde em Pauta, trazendo mais qualidade de vida para você. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.